Sexta-feira, para a maioria dos traders, é o fim da semana. Um erro fatal. Para o dinheiro inteligente, é o dia da colheita. O caos que você está vendo no gráfico não é aleatório. É o som da armadilha se fechando. O que parece um movimento errático de preço é, na verdade, uma operação cirúrgica executada com precisão implacável. Enquanto a maioria está ansiosa pelo fim de semana, as grandes instituições, as baleias, estão no auge da sua atividade. Elas não estão reagindo ao mercado, elas estão moldando o mercado. Cada vela, cada pavio, cada movimento brusco que você vê na tela, neste exato momento, faz parte de um roteiro. Um roteiro escrito para um único propósito: transferir a maior quantidade de riqueza possível dos traders de varejo para os seus próprios cofres. Eles não esperam pela sorte, eles fabricam o próprio resultado. Hoje, bilhões de dólares em contratos de opções de Bitcoin expiram e as baleias não vão deixar o resultado ao acaso. Elas têm um plano para guiar o preço até um alvo específico. E nós vamos revelar qual é esse alvo e como elas farão isso. Esta é a anatomia da operação de fechamento de semana. Pense nisso como uma caçada. Os especuladores, cheios de esperança, apostam em movimentos explosivos, para cima ou para baixo. Eles compram opções de compra esperando uma alta meteórica ou opções de venda, antecipando um colapso. Mas as baleias não jogam esse jogo. Elas são a casa, elas vendem essas opções para os sonhadores e, em seguida, trabalham ativamente para garantir que essas apostas expirem sem valor. O que estamos prestes a desvendar não é uma teoria da conspiração, é a mecânica fria e calculista dos mercados modernos, uma dança invisível de bilhões de dólares acontecendo bem diante dos seus olhos. No criptofluxo, nós não prevemos o preço, nós decodificamos a intenção. Para entender o plano, precisamos analisar 3 peças-chave: o alvo, a ferramenta e a execução. Nossa metodologia é forense. Não nos baseamos em achismos ou em linhas desenhadas num gráfico. Nós seguimos o dinheiro. Analisamos os dados on-chain, os mercados de derivativos e os livros de ordens para construir um mapa da estratégia das baleias. É como montar um quebra-cabeça complexo. Cada peça de dado, por si só, pode não dizer muito, mas quando as conectamos, a imagem se torna assustadoramente clara. O plano se revela. E é isso que vamos fazer agora. Vamos mergulhar fundo nos dados para expor cada etapa desta operação. A primeira peça do quebra-cabeça é a mais crucial: saber para onde elas estão levando o preço. Onde fica o tesouro? Vamos à peça 1, o alvo. Este gráfico que você vê é o mapa de Max Pain para o vencimento de hoje. Max Pain, ou dor máxima, é um conceito fundamental que a maioria ignora. Ele representa o nível
de preço, no qual o maior número de contratos de opções, tanto de compra quanto de venda, expiraria sem valor, causando o máximo de prejuízo financeiro para quem os comprou. Veja este pico. Claro, é aqui. Este é o alvo. Para as baleias que venderam essas opções, este é o ponto de lucro máximo. O plano delas não é levar o preço para a lua ou para o abismo, é pinar ou fixar o preço neste nível exato. Cada dólar que o preço se afasta desse ponto, para cima ou para baixo, representa um prejuízo potencial para elas. Portanto, todo o esforço, toda a manipulação é focada em convergir o preço do Bitcoin para este número mágico no momento exato do vencimento. É uma meta financeira, não uma projeção técnica. Agora que sabemos o alvo, a pergunta é: como elas movem um mercado de trilhões de dólares? Isso nos leva à peça 2, a ferramenta. A resposta está no mercado de futuros. Olhe para este gráfico de Open Interest, ou contratos em aberto. Veja este aumento súbito e massivo de posições vendidas, os shorts e posições compradas, os longs em exchanges de derivativos. Isso não é atividade orgânica. Isso é a criação de volatilidade artificial. As baleias usam posições massivas e altamente alavancadas para criar paredes de compra e venda. Quando o preço tenta subir, elas despejam ordens de venda nos futuros para empurrá-lo de volta para baixo. Quando o preço tenta cair abaixo da faixa desejada, elas entram com ordens de compra gigantescas para segurá-lo. Elas não estão tentando iniciar uma nova tendência. Elas estão pastoreando o preço. Como um pastor guia seu rebanho, mantendo confinado dentro de um corredor estreito, que gradualmente se afunila em direção ao alvo de Max Payne. É um jogo de força bruta e precisão psicológica. E, finalmente, chegamos ao golpe de mestre. A peça 3. A execução. A manipulação final acontece no mercado à vista, o mercado spot, enquanto os futuros são usados para criar a pressão geral e a direção. O mercado à vista é usado para os ajustes finos e para o empurrão final. Observe o livro de ordens em tempo real. Veja essas grandes ordens de venda, chamadas de sell walls, aparecendo do nada para suprimir qualquer tentativa de alta. E agora, olha aqui embaixo, ordens de compra massivas, as buy walls, surgindo para defender o preço de quedas mais fortes exatamente nos níveis que definimos. Cada movimento que parece caótico no gráfico, cada pavio longo para cima ou para baixo, é, na verdade, um ajuste fino e deliberado. É uma baleia testando a liquidez, removendo ordens de parada dos especuladores e, o mais importante, garantindo que o preço de fechamento no momento do vencimento seja o mais próximo possível do ponto de Max Payne.
É uma execução com precisão milimétrica. O trabalho de um mestre relojoeiro, ajustando as engrenagens do mercado para que o relógio marque a hora exata que eles determinaram. O caos da sexta-feira não foi caos. Foi uma operação de pastoreio. O alvo era o Max Payne. A ferramenta foram os futuros. A execução foi no mercado à vista. O resultado, uma transferência massiva de riqueza dos especuladores para as baleias. Enquanto milhares de traders viam suas esperanças e seus contratos de opções se transformarem em pó, as instituições que venderam esses contratos colhiam os lucros tranquilamente. Eles não precisaram adivinhar a direção do mercado. Eles a ditaram, eles criaram o ambiente, definiram as regras e executaram o plano com perfeição. Esta não é uma anomalia. Isso acontece toda semana, todo mês, em todos os grandes vencimentos de derivativos. É uma mecânica fundamental do mercado de criptoativos em 2026. Entender isso não é opcional, é uma questão de sobrevivência. Então, quais as implicações disso para você? Se você está operando opções ou futuros em uma sexta-feira sem entender o conceito de Max Payne e sem monitorar a atividade das baleias nos mercados de derivativos e spot, você não está jogando, você é a peça sendo jogada. Você é a liquidez, o seu prejuízo, a sua esperança frustrada. É o que financia o lucro das baleias. Eles precisam de pessoas otimistas comprando opções de compra e de pessoas pessimistas comprando opções de venda. Eles precisam da sua participação para que o jogo deles funcione. Sem a sua liquidez, a operação deles seria muito mais cara e arriscada. Você é o combustível que alimenta a máquina de lucro deles. E a única maneira de parar de ser combustível é começar a entender a máquina. O mercado de 2026 não é para amadores. É um campo de batalha estratégico dominado por algoritmos, inteligência artificial e capital institucional profundo. Para vencer, ou mesmo para sobreviver, você precisa entender as táticas do seu oponente. Você precisa pensar como eles, antecipar seus movimentos e, o mais importante, não se tornar a liquidez que eles caçam. É preciso ir além da análise técnica tradicional e mergulhar nos dados que realmente movem o mercado. O futuro da negociação não está em prever o preço, mas em decodificar a intenção.